paz. Olá, quem nunca passou por um momento de guerra? Essa é uma pergunta, né? Quem nunca passou por um tempo de guerra difícil, terrível, seja a guerra ela no seu interior, no seu íntimo, seja circunstâncias difíceis que faz parecer que a gente está em período de guerra, né? Tenho certeza que você já passou ou de repente esteja passando por algum período de guerra, né? Vou ler um versículo da Bíblia aqui para você, para que a gente possa entender como a gente lida num tempo de uma guerra. Oi, eu sou a pastora Marilane Goulart e estou aqui mais uma vez para trazer um tema de Deus para nossas vidas no quadro Mulheres Adornadas da Igreja Novo Tempo de Guadalupe. Então me acompanhe aqui nesse raciocínio para que a gente possa ser edificado, amém? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 10, 2 versículos somente, 3 e 4, fala assim: Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra, elas não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então esse versículo aqui diz que toda a guerra que se levanta diante de nossas vidas, ainda que ela pareça ser uma perseguição humana, uma dificuldade humana, ela tem um sentido espiritual, né? Para nos destruir. Mas a gente precisa entender as armas que nós usamos nessa guerra. Então a palavra já diz que as nossas armas elas não podem ser humanas. Se nós formos entrar em uma guerra, a gente já precisa entender que ela é espiritual. E só se vence uma guerra espiritual com armas espirituais, né? E a palavra ela tem um exemplo fantástico de uma mulher de Deus que ela venceu uma guerra não de forma humana, mas de forma espiritual. E esse texto, essa referência, se encontra em Juízes 4, do versículo 1 ao 9. A gente vai dar uma lida para a gente poder entender melhor e argumentar esse texto. Se fala de Débora, né? E fala assim a palavra, Juízes 4. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Argoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidode, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam, Baraque, filho de Abinoam, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, ele declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali, os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória dessa empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes. Ali, queridos, a partir desse versículo que o Senhor nos dá, começa a vitória de Israel. A palavra de Deus diz que o povo de Israel estava sendo oprimido por 20 anos. E é interessante que a palavra vai dizer que nesse tempo Deus já levanta uma mulher como juíza e profetiza sobre aquele lugar.
E o que eu preciso trazer para você o entendimento, que o tempo de opressão, Deus levanta uma mulher em especial, e não é qualquer mulher. É uma mulher que, além de julgar e profetizar, ela tinha suas tarefas normais, ela tinha família, tinha filhos, e fazia o trabalho pelo qual o Senhor tinha designado ela. O texto é tão interessante que vai nos dizer que quando ela ouve a direção de Deus, ela se encontrava em cima do monte. Débora, ela julgava as causas do povo, ela dava as decisões em cima do monte. O que o Senhor nos leva primeiramente a entender é que a gente pode estar vivendo num período de guerra, mas a obra de Deus ela precisa continuar sendo cuidada. E todas as vezes que o povo vinha até ela, a palavra de Deus diz que ela liderava debaixo da tamareira e nas montanhas. A guerra podia estar sendo instalada lá embaixo, na parte de baixo, nas famílias, no povo de Israel, mas Débora estava em cima do monte, julgando a causa do povo, cuidando do povo. Sabe o que isso quer trazer para nossas vidas? Quer dizer que nós sempre temos que olhar as situações por cima. Quando nós olhamos por cima, a gente não fica com nossos pés presos nas coisas humanas. A gente vê a guerra instalada ali e ainda no momento da guerra a gente ouve a direção de Deus. E julgando a causa do povo, cuidando do povo, ela ouve a voz de Deus no meio da guerra. E Deus fala assim para ela, vai lá, fala para o general do exército israelita que eu vou dar essa guerra por vencida para ele. E eu vou honrar a minha palavra. Eu vou fazer com que eles sejam vencedores. Muitas das vezes nós estamos em guerra e não conseguimos ouvir a voz de Deus, queridos. O que eu preciso falar para as nossas vidas hoje é que nós precisamos voltar a olhar as coisas por cima. Voltar a olhar por cima, não estou falando de intrepidez e de soberba. Voltar a olhar por cima é quando você olha a situação no geral, mas com os olhos em Deus. Débora, ela está julgando a causa do povo em cima do monte e ela ouve a revelação de Deus. Ou seja, a guerra que se instala lá embaixo não atrapalhou, não interferiu na comunhão que Débora tinha com o Senhor. E quando ela chega até Baraque para dar o comando de Deus, e ele, temeroso ainda, né? Ele fala assim, eu vou se você for comigo. Sabe por quê? Porque Baraque estava no meio da guerra e estava olhando as coisas com os olhos humanos, queridos. Que nós possamos ser como Débora, vivermos na guerra sim, mas com os nossos olhos em cima. Os pés da gente pode estar até tocando no chão, mas a nossa fé está tocando no alto. A palavra de Deus diz que ela vai, ainda que sentindo ele meio triste ou como que indo para uma guerra para perder, e ela o incentiva. Ela fala, olha, você vai vencer, Deus vai te dar essa vitória, mas se você for por mim, as pessoas vão dizer que a guerra foi dada por intermédio de uma mulher, e ele assim o quis fazer. Mas importa saber, queridos, que ser mulheres de Deus, que ouvem a voz de Deus, ainda que em meio às dificuldades e às guerras das nossas vidas, é de muita importância, queridos, que vai levar o povo à vitória. Nós podemos estar no meio de uma guerra, mas continue olhando sempre por cima. Vamos parar de olhar as coisas com um olhar crítico. Vamos parar de olhar as coisas com um olhar da dificuldade, do pessimismo, né? Vamos parar de olhar as coisas da forma com que elas se encontram no momento atual. A palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, quando a gente olha as situações com os olhos da fé, ainda que a batalha esteja ali no auge ou as guerras estejam como que dando por vencidas, nós vamos olhar e crer que o Senhor há de nos dar a vitória. Então vamos começar a olhar as coisas com o olhar de Débora, olhando por cima sempre a realidade das coisas, olhando aquilo que o Senhor Deus pode fazer e não pela situação atual, amém? Vamos ter o olhar de Déboras. Essa é a palavra breve que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, fique abençoada, fique na paz.